é inegável que ele não tenha um viés político, ele vai ter. Agora, na posição de ministro do STF, ele precisa, de fato, buscar a maior neutralidade possível. Agora, a sua chamada é de que ele vai se encontrar com o Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, né? sim. Então, gente, mas aí também os próprios conservadores aceitaram bem a ideia do Zanin, que foi um indicado também pelo Lula. Todo mundo achou ok o Zanin. Por que não acharia o Dino nesse momento? Qual que é a diferença aí do Zanin, que teve uma atuação fortíssima a partir da defesa do Lula, né, o tempo inteiro, não teve outros cargos políticos, não sei nem se era filiado, não lembro se era filiado a algum partido, e assumiu uma cadeira do STF, e é considerado um conservador em muitos aspectos. Aliás, o Dino, não sei se vocês sabem, ele é contra o aborto. Ele tem posições conservadoras também, mas, claro, tem o seu próprio viés político. Será que o Flávio Bolsonaro, a turma toda, vai contra ele agora? Eu não sei se vai, gente. Eu não sei, sinceramente. Eu vou me apropriar da tua pergunta e passar para a Dani. Você relembrou do Zanin, mas tem algumas questões. Eu fui completamente contra, porque ele foi o advogado pessoal, não é, do Lula em todas essas questões, tá? Por mais que tenham colocado que ele tem posições conservadoras, não é? Mas de fato ele foi o advogado do Lula. Mas quando para vocês verem, né, gente, o fundo do poço tem porão. Porque todos, assim, boa parte aqui da audiência com certeza foi contra a indicação do Zanin, mas eu fui contra a indicação do Zanin, então aí a gente para ver agora o fundo do poço tem porão. Só que o Zanin, quando a gente vai comparar agora com o Flávio Dino, o Zanin, ele teve uma atuação estritamente jurídica, tá? Tanto que ele fez publicações, tá, jurídicas para colocar o ponto dele, não que eu concorde, tá? Mas a atuação da carreira dele não foi dentro de partido político, não foi em militância política, ao contrário do Flávio Dino, que é militância política pura, ainda mais com essa gestão desastrosa no Ministério da Justiça do nosso país, com essa lacração que ele vem fazendo uma atrás da outra, e para coroar, recentemente, ainda recebe no Ministério a dama do tráfico, que aliás teve tudo pago para estar lá, não é? Aqui, para vocês verem, para a gente ir para Brasília, nós estamos pedindo o auxílio de vocês, não é? O auxílio de vocês para enviarem o Pix para a gente poder ir lá em Brasília pressionar cada um daqueles senadores, porque aliás eles devem para cada um de nós explicações. Sabe por quê? Porque todos eles tomam essa decisão, porque aliás o voto é secreto, olha só que maravilha, não é? Porque assim a sociedade não pode cobrar absolutamente nada deles, porque fica a questão, ora, votaram. Qual foi o voto real deste senador? Ninguém sabe, mas pelo menos nós vamos lá colocar a cara deles na câmera para que eles finalmente cheguem lá e coloquem uma justificativa para a população, porque nós merecemos, nós temos o direito de explicações de cada um daqueles senadores e eles não vão fugir de nós. E eles têm o dever de explicar. Exato. Porque são nossos empregados. Mas no fim das contas, ele vai ser sabatinado e ele vai ser aceito. Eu não tenho dúvida de que ele vai. Eu e a Mafê isso aqui já tem 2 dias. Eu aposto com você. Eu aposto com você. Não tem, mas qual seria o argumento, né? Contrário? Qual poderia ser um argumento mais forte dentro da Câmara Alta para não aprová-lo? Qual seria? Toda a conduta que ele teve com o ministro da Justiça. Segundo, as parcialidades. Terceiro, o sumiço daquelas imagens do dia 8. Vinha argumentada, minha perspectiva, de que não precisava, porque o equipamento tem um prazo de validade. Isso é conversa fiada. Isso não existe, porque tem dinheiro suficiente para colocar e preservar aquilo que é irrelevante. As imagens deveriam ter sido preservadas. Toda a confusão que se deu acerca do dia 8 de janeiro, que até agora ninguém sabe qual é. Pessoas que estão processadas sem ter
sem ter tido feito a individualização da conduta, o processo acusatório todo foi jogado no lixo. Ele, como ministro, ele deveria ter sido inquirido, deveria ter ido lá, deveria ter apresentado os elementos e deveria, ao invés de adotado uma parcialidade em função do governo, ele deveria ter pensado na sociedade. Ele falou aqui. Então, Ele omitiu também dados daquele acordo de leniência com a Odebrecht, que acabou simplesmente anulando todas as provas com relação à própria Lava Jato. Então, sabe, é uma consequência, é um problema atrás do outro. Esse é o problema maior, no meu entendimento, né? Que a gente discutiu hoje também, lá no Politiquência. Eu ouvi uma parte. Você não tem noção do meu sentimento de como meu sangue ficou satisfeito com o que eu ouvi. O fato dele fazer parte do contexto, né, de processos como esse. Ele participou de um contexto que foi esse caso mais grave do 8 de janeiro. Sim. E mais grave justamente porque renderam prisões sem todo o devido processo legal, que é um problema, inclusive, de direitos humanos, sim, e rendeu o falecimento de uma pessoa dentro da Papuda. Então, esses são os principais problemas. Agora, eu quero perguntar para você, aí você fala tudo, bom, né? Que a gente conversou também, né, Dani? Uhum. Agora, sim, ele... eu não acredito que ele tenha sido escolhido ministro do STF em função de um acobertamento de casos, né? Assim, não acredito que seja para acobertar esses casos. Acredito que ele foi escolhido ministro para ser retirado da futura disputa presidencial. Você gostaria? Eu vou fazer uma pequena reflexão em relação a isso. E aí eu vou te dizer o seguinte, Ju. Além de tudo, veja, eu não estou falando, a minha contraposição não diz respeito. Eu não estou falando que ele é criminoso, que ele fez coisa isso, nada. Nada. É uma questão de responder a um problema só. A uma pergunta só. Ele é adequado ou não adequado para ocupar este cargo? Ele não é adequado. Por que ele não é adequado? Por todas essas razões, além do que, pela forma como ele se portou diante do Congresso, no momento que o Congresso o quis inquirir sobre questões que envolviam o MST, questões que envolviam... Porque o direito do Congresso, ele é executivo. A função do Congresso é fiscalizar. E ele é um ministro que trata da segurança e da justiça. O ministro da Justiça faz a interlocução do governo federal com o sistema jurídico. Além disso, coordena a Polícia Federal. Essa seria a função dele. Mas ele tem muito... Só que aí a questão é que ele ganhou tanto protagonismo, essa é a questão que eu quero tratar. O protagonismo dele não dá a ele cacife para ser presidente da República. Isso é uma lenda que estão falando. Estão criando para dizer, não, ele é tão bom que, olha, o Lula está colocando ele para ser ministro, porque o Lula tem medo. Você acha que o Lula tem medo de enfrentar, suponhamos, para desgraça, suponhamos que eu morri, caí no último círculo do inferno de Dante. Aí eu vou ver uma nova eleição. Você acha que o Flávio Dino não tem cacife para enfrentar um Lula? Mas ele mas ele não enfrentaria um Lula, ele enfrentaria outros possíveis candidatos, como o Haddad, como a Janja, que eu acredito que pode ser uma candidata. Não, mas aí você está brincando comigo, né? Você está colocando o Tonhão, que era zagueiro do Palmeiras, para disputar contra o Cafuringa e o Lero Lero, como dizia o Vicente Matheus. É totalmente possível. Quais outros candidatos seriam viáveis? A eleição já começou. Eu vou falar que nem um Lira. Vamos aumentar o sarrafo, pelo amor de Deus. Olha com quem você tá comparando o Dino com Janja e com Haddad, com todo respeito. Com certeza. Respeito, já não houve uma candidatura Haddad, Manuela Dávila? Sim, você viu o resultado que foi. Você viu o resultado que foi. Até a Manuela Dávila saiu dizendo, esse cara não me tratou como o suficientemente com respeito por ser mulher.